Olá, bom dia, tudo bem? São 11 horas e 30 minutos. A Câmara de Vereadores de Patos de Minas deu início na manhã de hoje às oitivas da CPI que apura supostas irregularidades em contratos e serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Foi convocado para esta primeira rodada de depoimentos o Procurador-Geral do município, o senhor Paulo Henrique Araújo. Daqui a pouco a gente conta todos os detalhes e você vai ver também. O aumento da violência digital contra mulheres em Minas Gerais. Morre o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Justiça Eleitoral adota medidas para votação com maior acessibilidade. A edição começa agora. De hoje, mostrando que as denúncias de violência contra mulheres no ambiente digital dispararam aqui no estado de Minas Gerais. Casos de ameaças, perseguição virtual, perfis falsos, divulgação de imagens íntimas e até vídeos manipulados por inteligência artificial cresceram em mais de 200% nesse ano. A violência contra a mulher não acontece apenas nas ruas ou dentro de casa. Cada vez mais ela se manifesta nas redes sociais, aplicativos de mensagens ou plataformas digitais. Dados do 180 mostraram que entre janeiro e maio deste ano, Minas Gerais registrou 845 mil denúncias relacionadas à violência digital, um aumento de mais de 206% em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre as práticas mais frequentes estão ameaças, perseguição constante pela internet, criação de perfis falsos para constranger as vítimas e o compartilhamento de imagens íntimas sem autorização. Muitas pessoas ainda acreditam que esses atos ficam impunes, mas a legislação brasileira prevê punições de diferentes tipos para os crimes cometidos no ambiente virtual. Com a evolução do ambiente digital, essas violências começaram a migrar. Ou seja, aquela mulher que era perseguida fisicamente, pessoalmente ali pelo agressor, ela passou a ser perseguida então no ambiente digital. Isso tem um nome, é tipificado e é o stalking. Quando essa mulher passa a ser então perseguida, receber mensagens, ela está sofrendo aí um crime que também é responsabilizado pelo Código Penal. Outro problema que preocupa é o uso da inteligência artificial para criar imagens e vídeos falsos, os chamados deepfakes, usados para enganar, humilhar ou constranger a reputação das vítimas. Hoje nós temos também a criação de imagens com conteúdo sexual dessas mulheres que também caracteriza uma violência digital. Nós temos também o cyberbullying, o stalking, que todas essas figuras são tipificadas, são crimes e também esse agressor ele vai responder na esfera penal. Além da responsabilização criminal, a vítima pode buscar a retirada do conteúdo da internet e pedir a indenização pelos danos sofridos. Dependendo do caso, as próprias plataformas digitais também podem ser acionadas para colaborar na remoção das publicações e no fornecimento de informações para a investigação. Gravar sempre áudios, ligações, perfis falsos e para poder de certa forma, proteger aquela prova, fazer uma ata notarial no cartório e também procurar um advogado de confiança para poder pedir que essas plataformas retirem esses conteúdos de ameaça e retirem essas imagens também que foram manipuladas para poder expor essa mulher de uma forma vulgar. A prática é considerada crime quando configura perseguição recorrente, podendo resultar em pena de prisão, além de outras sanções previstas na legislação. Novas políticas públicas precisam ser criadas para que essa educação contra a violência à mulher, ela venha desde a base, que essas crianças e adolescentes, eles, de certa forma, cresçam educados para que essas condutas não sejam repetidas. Porque somente o agravamento dessas leis e das penas não tem funcionado na prática para que esses crimes parem de ocorrer. Embora a violência aconteça por meio das telas e aplicativos, as consequências são reais e podem afetar a saúde, a segurança e a dignidade das vítimas.
A orientação é denunciar qualquer situação de violência digital e buscar apoio das autoridades para interromper o ciclo de abusos e garantir a responsabilização dos envolvidos. Enquanto no criminal, essa pessoa vai responder por vezes com a liberdade, ela vai ter liberdade suspensa, às vezes direitos políticos, ou cumprir medidas também, na seara civil, esse agressor pode ser responsabilizado e condenado a pagar uma indenização para essa mulher, que envolve dinheiro também, que a gente chama de indenização por danos morais. Daqui a pouco, no N1, cerca de 800 jovens realizaram o alistamento militar para o tiro de guerra aqui em Patos de Minas. E ainda, morre o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão. Morreu nesta segunda-feira, aos 80 anos, o ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, um dos políticos mais influentes da história do Triângulo Mineiro. Odelmo Leão Carneiro Sobrinho nasceu em Uberaba, em 26 de maio de 1946, mas foi em Uberlândia que construiu sua história. Antes da política, trabalhou como bancário e depois se tornou uma das principais lideranças do agronegócio mineiro. Presidiu o Sindicato Rural de Uberlândia e ocupou cargos de destaque na Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, onde ganhou projeção estadual. Foi essa atuação que abriu caminho para a vida pública. Em 1990, foi eleito deputado federal pela primeira vez. Ao longo da carreira, conquistou 5 mandatos na Câmara de Deputados, sempre com forte atuação em defesa da agropecuária, da infraestrutura, do desenvolvimento regional. Em 2003, licenciou-se da Câmara para assumir a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, no governo de Aécio Neves. No ano seguinte, disputou a Prefeitura de Uberlândia e iniciou uma trajetória que transformaria no principal nome da política da cidade. Ao todo, foram 4 mandatos como prefeito, somando 16 anos à frente da administração municipal. Durante esse período, conduziu obras de mobilidade urbana, expansão de infraestrutura, investimento em educação e saúde, além da implantação do Hospital Municipal. Sob sua gestão, Uberlândia consolidou o protagonismo econômico e ampliou a oferta de serviços públicos. Após deixar a prefeitura, no fim de 2024, Odelmo continuou participando ativamente da política e havia confirmado a pré-candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano. Na segunda-feira, 27 de julho, o ex-prefeito sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele foi levado ao Hospital Santa Genoveva, em Uberlândia, mas não resistiu. A morte foi confirmada por meio de uma nota publicada nas redes sociais oficiais de Odelmo Leão. Ele deixa a esposa, a deputada federal Ana Paula Leão, filhos e netos. O Comando do Tiro de Guerra de Patos de Minas fez hoje um balanço positivo da procura pelos alistamentos. A partir de agora, os jovens inscritos passam para uma nova fase do processo de seleção. Cerca de 800 jovens realizaram o alistamento militar em Patos de Minas. Com o encerramento das inscrições, o processo entra agora na fase de seleção, que inclui inspeção de saúde, entrevistas e avaliação dos candidatos. Ao final, apenas parte dos alistados será incorporado para prestar o serviço militar em 2027. Caso o jovem não se apresente na data que está estipulado, que no caso do tiro de guerra 0403 é no período entre 13 e 22 de outubro, ele vai ficar em débito com o serviço militar. E a partir desse débito pode incorrer uma série de sanções. A exemplo, ele fica impedido de concorrer a cargos públicos, no caso, assumir os cargos públicos. Ele fica impedido de retirar o passaporte, porque ele está em débito com o serviço militar, entre outras situações que vão atrapalhar a vida civil dele. O alistamento feminino voluntário também marcou este ano. Em todo o Brasil, mais de cerca de 33 mil mulheres se inscreveram para disputar 1.460 vagas nas Forças Armadas, superando a oferta disponível. Em Patos de Minas, segundo o tiro de guerra, também houve procura de interessadas. No entanto, a unidade ainda não está habilitada para receber mulheres, já que o projeto é implantado de forma gradual e contempla apenas organizações militares selecionadas. A expectativa é de que futuramente o município possa ser incluído nesse processo. Por enquanto, o tiro de guerra de Patos
de Minas ainda não entra nesse escopo, porque nós precisamos adequar as estruturas físicas, mas tranquilizando e até incentivando as jovens de Patos de Minas, já estamos junto à Prefeitura realizando trabalhos para viabilizar as adaptações das nossas instalações, visando o Serviço Militar Feminino em Patos de Minas. O comandante do tiro de guerra também faz um alerta para golpes. Criminosos têm enviado mensagens falsas, links e até cobranças indevidas, em nome do alistamento militar. A orientação é que os jovens acompanhem todas as informações apenas pelos canais oficiais do Exército e nunca realizem pagamentos ou forneçam dados pessoais fora das plataformas oficiais. Faça o possível para utilizar os meios oficiais, os sites do Exército e o próprio alistamento.eb.mil.br, ele dá uma série de esclarecimentos quanto aos procedimentos que devem ser adotados. No caso de dúvida, entre em contato com algum quartel próximo, a junta de serviço militar ou venha até ao TG, de forma que você não procure em sites de pesquisa e seja direcionado para determinados sítios que podem vir a cobrar taxas. O único órgão que está autorizado a cobrar taxas e pagamentos é a Junta de Serviço Militar. E na sequência, no N1, procurador do município, Paulo Henrique Araújo, presta um depoimento no primeiro dia de oitivas da CPI da Saúde. Agora são 11h49. A Câmara de Vereadores aqui de Patos de Minas deu início na manhã de hoje às oitivas da CPI que apura supostas irregularidades em contratos e serviços da Secretaria Municipal de Saúde. E o repórter Luiz César acompanha de pertinho a sessão e traz as informações. Bom dia, Luiz César. Bom dia, David Bala, bom dia a todos que acompanham o NTV News primeira edição, isso mesmo, acompanhando, né, a gente acompanhou aqui durante a manhã, durou cerca de quase 2 horas, essa primeira oitiva da CPI da Saúde, né, David? Essa CPI que aconteceu no início das investigações, quando o procurador-geral do município, né, assumiu ali e verificou irregularidades, então foi isso apresentado ao Ministério Público e depois também, claro, a Câmara Municipal de Patos de Minas com seus vereadores resolveram investigar essa situação também e abriram aí essa CPI da Saúde, que passou por vários momentos, né, entrada de situações aí junto ao Tribunal Regional também, enfim, junto ao Tribunal também, para que fosse anulado essa CPI, não tivesse essa CPI, enfim, por diversos motivos, mas a CPI saiu. Hoje, então, aconteceu essa primeira reunião, foi ouvido aí o Procurador-Geral do município, várias indagações feitas, inicialmente começou com a indagação feita pelo vereador Paulinho da Sintrasp, a qual, segundo ele, essa CPI de hoje deveria ser adiada, o início da CPI deveria ser adiada por mais dias, por, segundo ele, falta de documentos, ou seja, documentos esses que estão aí com o Ministério Público, segundo ele, precisava desses documentos que estão sendo investigados pelo Ministério Público para se ter embasamentos maiores, né? Ele tratou essa situação como o que se ouviu aqui é o que estão nos documentos apresentados, ou seja, não houve não houve situação de que avanço, né, de novidades aí a essa toda a situação. Foi um momento de várias indagações, vereadores indagaram aí o procurador-geral do município, fizeram diversas perguntas, então assim, um primeiro passo dado. E agora já tem também marcada a segunda oitiva, né, dessa reunião aí da CPI, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, também marcada aqui para o plenário da Câmara Municipal, a partir das 9 horas, e dessa vez sendo aí o ex-procurador-geral do município convocado para prestar esclarecimentos aqui na CPI da Saúde, que está sendo investigada aí pelos vereadores de Patos de Minas. Volto com você no estúdio, David. Muito bem, muito obrigado, Luiz César. E falando desse assunto, essa polêmica da CPI, nós preparamos uma reportagem que explica como são realizados os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Quando há indícios de irregularidades envolvendo a administração pública, os vereadores podem instaurar uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os fatos, mas a CPI tem regras e limites previstos na legislação. A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito que tem o objetivo de investigar um fato definido
relativo, no caso do municipal, relativo a um fato da prefeitura, envolvendo a prefeitura do município, no caso, para apurar se houve algum ato de improbidade administrativa, se houve algum erro nesse ato praticado pelo município. E aí a Câmara de Patos, então, após a instalação dessa comissão parlamentar de inquérito, está investigando, ouvindo pessoas, buscando documentos, para apurar se efetivamente houve alguma coisa errada naquele fato determinado. No caso de Patos, nós sabemos que é uma relação envolvendo a Secretaria de Saúde e o CISALP. O CISALP não é objetivo da investigação, são os atos praticados pelos servidores públicos da Secretaria de Saúde que estão sendo investigados. As comissões parlamentares de inquérito têm prazo para concluir os trabalhos, que pode ser prorrogado conforme as regras da Câmara Municipal. O principal objetivo é fortalecer a fiscalização dos atos da administração pública, garantindo mais transparência e permitindo que os órgãos responsáveis adotem as providências necessárias quando forem identificadas irregularidades. Eles podem buscar informações para ver se efetivamente houve alguma contratação de serviço irregular, se houve algum privilégio, se houve nepotismo. É o que está definido no pedido de instalação da CPI. Só podem investigar aquilo que está lá especificado no pedido feito por vereadores, um terço dos vereadores à Câmara Municipal de Patos de Minas. A Câmara tem o prazo de 120 dias após a sua instauração para terminar os trabalhos dessa comissão parlamentar. É possível uma prorrogação desse prazo. Pelo regimento interno da Câmara de Patos, Minas, seria por até mais 60 dias, é o que está previsto no regimento interno. E aí eles vão verificar se efetivamente houve alguma irregularidade, se houve alguma infração que possa caracterizar crime ou ato de improbidade administrativa. E aí, de posse disso, eles podem encaminhar para a Polícia Civil, para o Ministério Público, para o próprio prefeito, a prefeita, no caso, para que ela, se tiver alguma providência que ela possa tomar, então ela tome. É muito amplo. E o que eles não têm poder, que a gente tem que deixar claro, é de punição. Eles não vão punir absolutamente ninguém. Eles só vão levantar fatos, verificar se esses fatos estão de acordo com a lei ou não. Basicamente é isso que a Comissão Parlamentar de Inquérito faz. Em instantes, a Justiça Eleitoral adota medidas para a votação com maior acessibilidade. Confira as dicas para cuidar do seu sorriso com a Mais Implantes. 9 anos, a Mais Implantes nasceu com uma missão: devolver sorrisos, qualidade de vida e autoestima. E claro, com uma odontologia moderna. Aqui todo paciente é recebido com atenção, carinho e atendimento humanizado desde o primeiro contato. Somos uma clínica totalmente digital. Contamos com raio-x panorâmico, impressoras 3D e scanner intraoral, oferecendo muito mais precisão, conforto e segurança em cada tratamento. Cada sorriso é único, por isso realizamos um planejamento personalizado para encontrar a melhor solução para cada paciente. Para realizar o seu sonho, oferecemos parcelamentos facilitados, condições especiais para que você possa realizar seu tratamento sem preocupações. Com mais de 10 mil implantes realizados, nos tornamos a referência em implantes dentários e reabilitação oral, utilizando os protocolos mais modernos e seguros. Contamos com laboratório de prótese próprio e um rigoroso processo de esterilização, garantindo mais agilidade, qualidade e segurança para os nossos pacientes. Nossa equipe multidisciplinar é referência em implantes dentários, reabilitação oral e lentes de contato dentais. Mais Implantes, há 9 anos. Transformando sorrisos e mudando vidas. Mais de 1,9 milhão de eleitores com deficiência estão aptos a votar nas eleições desse ano. Para esse público, a Justiça Eleitoral oferece recursos que ajudam a garantir uma votação mais acessível, segura e independente. Mais de 159 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas eleições de 2026. Desse total, mais de 1,4 milhão de eleitores declaram possuir algum tipo de deficiência no cadastro da Justiça Eleitoral. E para garantir que todos possam exercer esse direito com autonomia e segurança, a legislação prevê uma série de recursos de acessibilidade durante a votação. Ela tem preferência de atendimento para votação, ela tem direito de votar numa sessão eleitoral que tem acessibilidade, a depender do tipo de deficiência, pode utilizar um cão-guia, enfim.
né? São diversas situações que permitem essa pessoa exercer o seu direito a voto. As urnas eletrônicas contam com teclado em braille, identificação tátil nas teclas e recursos de acessibilidade que auxiliam principalmente eleitores com deficiência visual. Além disso, quem precisar pode solicitar atendimento prioritário e, em situações específicas, votar acompanhado por uma pessoa de sua confiança. Não tem necessidade de fazer um requerimento anterior à Justiça Eleitoral. A pessoa com deficiência pode falar ao presidente da mesa no dia da votação, né, que tem essa dificuldade para acessar a cabine, e ele vai analisar e vai autorizar que ela entre com o acompanhante e, se for necessário, essa pessoa pode, inclusive, digitar os números na urna eletrônica. Embora o voto, né, ele tenha ali um sigilo, esse sigilo não pode ser obstáculo para que a pessoa exerça o seu direito. Além dos recursos disponíveis nas urnas, o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida pode solicitar a transferência para uma sessão eleitoral acessível, observando os prazos definidos pela Justiça Eleitoral. A iniciativa busca reduzir barreiras e tornar o processo de votação mais inclusivo. Está aberto agora do dia 20 de julho até o dia 20 de agosto o prazo para que a pessoa com deficiência com mobilidade reduzida possa pedir essa transferência temporária para fazer essa votação numa sessão adequada. Ela pode fazer isso procurando um cartório eleitoral ou mesmo pelo autoatendimento do TSE. A iniciativa busca reduzir barreiras e tornar o processo de votação mais inclusivo. A deficiência não pode ser um obstáculo para que a pessoa exerça esse direito constitucional que foi bastante suado, né, para ser adquirido para todas as pessoas. O NTV News, primeira edição desta terça-feira, fica por aqui. Obrigado pela companhia, pela audiência.